Olá, boa tarde. Começando mais uma live com profissionais aí da área holística, alternativa, integrativa, que assim como o yoga enxerga o ser humano como um todo, corpo, mente, espírito, trazendo a Cris hoje, Cristina Fernandes, astróloga, alquimista. A Cris está chegando. Vou mandar o convite aqui para ela. Olá, chegando, boa tarde, gente. Cris, Tudo bem, Dani? Que prazer estar quanto tempo, aqui. né? Tá, tá, tá bem, né? A conexão tá boa? Eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tudo bem, Dani? Que legal o trabalho que Bem, você está fazendo, reunindo várias frentes, né? obrigada. Fico muito feliz de ter você aqui. Realmente foi muito importante a fase que a gente passou juntas aí. Então, para quem não me conhece, acho que a maioria que tá aqui me conhece, né? Talvez o pessoal da Cris não. Mas eu sou Vivi Gonçalves, instrutora de Hatha Yoga, estudante e praticante, amante das terapias integrativas, holísticas, né? Eu conheci a leitura de mapa e alquimia floral através da Cris. Fiquei aí acho que de um ano e meio, né, em consultas e tomando as fórmulas. E foi realmente muito importante para mim, me trouxe um autoconhecimento muito grande, acima de tudo me ajudou a lidar com as amarras que eu tinha. Então, inclusive eu comentei no post que eu fiz que eu acredito que seja uma das terapias mais completas que eu já tive a oportunidade de participar, porque integra muita coisa, né? A questão da leitura do mapa e das conversas, o terapeuta começa a entender você de uma forma muito profunda, né? E E é muito legal, porque a alquimia, na real, ela é o início de tudo. O início da medicina, da química, da biologia, de tudo, da própria astrologia. Então, é muito comum essa fala tua, né, dessa coisa, dessa visão completa, porque sim, o que acontece é que com o crescimento das religiões como um padrão empresarial, né? Que a Inquisição, e isso na época da Idade Média, a alquimia ela acabou sendo destroçada. E nesse destroço saiu o ossinho da medicina, da química, da biologia. Então, tudo meio que se separou. E acabou que cada um foi para o seu lado, né? Desenvolver, né? Então, na própria medicina, teve a separação da homeopatia com a medicina tradicional. E a homeopatia já resgata algumas coisas que a alquimia usava, partes, né, das coisas. Então, por isso que é comum, né, essa visão do alquimista enxergar esse todo, né? Físico, sim, comportamento, as doenças, a astrologia, né? É tudo muito junto, né? eu sou muito suspeita para falar, né? Sou muito encantada com tudo isso. E eu senti na pele, através desse um ano e meio aí com você. Então, antes de mais nada, obrigada por ter aceitado o convite. É uma delícia mesmo poder Ai, eu que ir agradeço. dar isso para as pessoas. E eu queria começar com você falando um pouquinho como que isso tudo aconteceu na sua vida, como que a alquimia, a astrologia começou, como você se tornou uma profissional aí da área. Olha, Dani, a alquimia em si, ela tem um período de uns mais de 30 anos por aí, né? A alquimia, ela renasceu essa ciência
com todo um processo bem espiritual, né? Que aconteceu no processo do Joel Aleixo para renascer essa ciência, só que foi um processo também para ele. Então, há 10 anos atrás, um pouquinho mais talvez, eu era publicitária, né? A minha área sempre foi publicitária, eu consegui galgar cargos muito bons, né? Na área da publicidade, em agência, e teve um momento que eu quis fazer terapia. E por um acaso, né, minha cunhada na época falou assim: ah, por que você não faz uma terapia mais holística, né? É algo mais tranquilo, vai ser mais legal. E aí, assim, as sincronias maravilhosas, né? 2 dias depois, uma amiga, olha, me deram isso, a menina trabalha com florais e tal. E aí eu falei, ai, boa, vou lá. E aí eu comecei a tratar. E sem conhecer muita coisa. Aí há 10 anos atrás, de 10 anos para cá, muitas outras fórmulas surgiram, né, depois, e o trabalho da Alchemy Lab, né, do laboratório da alquimia em si, ela teve uma estruturação melhor. Mas, naquela época, a minha vida, Dani, ela deu um revertério, assim, ela deu uma reviravolta. Coisas saindo, coisas entrando, eu mudando muito de opinião e me vendo uma outra pessoa muito diferente, mas como se fosse eu já sabia daquilo. Não sei, é difícil explicar, mas parece que eu já sabia daquilo tudo. Bom, eu tomando as fórmulas, dei uma reviravolta na minha vida. Tipo, fechei tudo, saí de tudo. Eu brinco, né? Eu falo que eu me joguei do 20º andar sem saber o que ia estar lá embaixo para me segurar. E eu realmente fiz isso. Assim, minha vida deu uma reviravolta e muito pouco tempo depois, 1 ano e pouquinho, eu entrei muito, né? Com isso, eu entrei muito dessa vida mais holística, né? Esses movimentos todos, né? Há 10 anos atrás, foi a hora que muita coisa tomou corpo, né? 2012 a gente vê esse movimento pela própria transição astrológica, né? Em 2012 foi muito esse boom do autoconhecimento, da busca, a busca, o que eu estou buscando eu mesmo, né? As pessoas deixaram de, foi aos poucos, né? Deixando de olhar a religião como um ponto e você outro. E assim, a espiritualidade ela é junto, né? Ela não tem departamento, você é uma coisa só. E aí, eu, por um acaso, eu fui assistir uma palestra do Joel Aleixo, o alquimista que renasceu toda a obra. Aí eu falei, nossa, no grupo que eu estou frequentando, né, de meditação, esse grupo mais que eu comecei a fazer um monte de curso, física quântica, fui para a Amazônia, para a tribo, as coisas começaram a acontecer comigo, sem eu ter saber para onde eu estava indo, né? E aí eu fui assistir uma palestra dele. A palestra foi algo espetacular, assim. Ele acabou a palestra, eu falei, uau, isso faz muito sentido, porque a palestra dele, ele começa, na época, né, com todo um raciocínio da biologia humana, né, da anatomia humana. E como que essa anatomia humana e o cérebro funciona de acordo com o predestino que você tem. E que nesse predestino não é uma via única, né? É uma linha reta. Ela tem ali buracos, que são os teus desafios, né? E a química do cérebro ela é preparada para isso. E o corpo, ele responde também à altura. Então, em determinados desafios que o nível de compreensão não é muito bom para aquele desafio da vida que você enfrente, ao longo do tempo, ele volta, né? Normalmente os desafios da nossa vida, eles são uma espiral, né? Passa um tempo, volta.
né? Passa um tempo, volta. Ou fatos específicos da nossa vida que a gente não consegue é, de- Digerir. digerir isso. Ao longo do tempo, isso começa a o que fazer com o corpo? Criar sintomas, depois doença, né? E a gente vai se levando e não sabe por quê. Então, tudo é junto. A química do cérebro, o que você veio fazer aqui nesse plano, o teu corpo que você está usando, o teu corpo que você está usando, que é costurado por uma linha de DNA, e que você vai usar parte desse DNA para você, que também vai te ajudar a ser o que você é hoje. Então, tudo está muito misturado. Então, a base da alquimia, ela é enxergar a coisa inteira. Então, muitas vezes, a pessoa procura, né, a alquimia por uma questão de doença. Muitas pessoas vêm pela astrologia, né? Porque ela é um todo. Mas uma pessoa que vem por doença, a primeira coisa que eu pego, ela nem precisa me falar a história. Eu pego o mapa, olho o mapa, eu consigo localizar ali no mapa o que está travado. Trava um tema da vida, trava o órgão. E aí a coisa, né, começa a empatar. Então, naquele dia daquela palestra, foi algo, terminou aquilo, eu falei, uau, isso é muito futuro. Isso é algo muito inovador. Olha, né, eu, né, ainda muito crua, né? Imagina, alquimia é algo de antes de Cristo. E eu vendo aquilo, cara, como isso é inovador, porque né? Porque acho que a humanidade se perdeu ali, né? Durante Totalmente. um tempo, né? Os antigos, eles tinham muito mais visão, que tinha um grande porquê por trás. E a própria natureza estava contida, porque se a gente está nesse lugar, é a própria natureza, ela tem o que a gente precisa, né? Então, O e Ocidente, aí, né? O Oriente é mais ligado a isso. Acho que o Ocidente acabou perdendo um pouco, né? muito, muito, porque ele é mais jovem, né? O Oriente, eles são mais antigos, né? As coisas mais arraigadas, né? E eu sei que aí, Dani, foi uma coisa muito impressionante, assim. Eu estava naquele meio, pé para cá, pé para lá. Eu volto para a publicidade ou eu não volto. Depois desse sabático, eu levantei. Eu fui até o Joel. Eu falei, eu quero me inscrever nesse curso. Isso é algo incrível. E aí eu entrei na escola de alquimia, né? É uma formação, Dani, porque para você entender de alquimia é um grande todo, né? Porque a alquimia ela analisa o corpo, então a gente precisa entender muito bem de anatomia, né? Você não precisa ser um médico formado, mas você precisa entender como o corpo funciona, o sistema do corpo. A gente precisa entender sobre a visão holística do corpo, né? Que aí entra os chakras. Então, a base de um corpo de uma pessoa são os chakras. Ali você tem 7 pontos energéticos e que define o estilo de jeito que você é e os pontos, a área que pega da região do teu corpo. Então, você precisa muito se aprofundar na questão da dinâmica dos chakras. E os chakras são pontos energéticos do corpo. A partir daí, você consegue entender o DNA. Porque se os chakras são 7 pontos do corpo, o DNA, cada DNA de pai ou de mãe, se apropria de um determinado chakra. Então, eles se dividem, né? Chakra básico, DNA do pai. Chakra esplênico, DNA da mãe. Chakra umbilical, DNA do pai. Chakra cardíaco, chakra cardíaco, DNA da mãe. Chakra laríngeo, DNA do pai. Chakra frontal,
DNA da mãe. E nesse cruzamento, as duas serpentes se encontram no chakra coronário para produzir a tintura suprema. A gente chama a serpente como o DNA, né? A serpente de pai e a serpente de mãe, que é a costura. E eles se encontram no chakra coronário. Chakra coronário, a gente tem as glândulas hormonais, hipófise e hipotálamo. O chakra coronário é quem coordena você inteira. Tudo que a gente faz é hormônio, né? Você quer pegar água, é hormônio, né? Você vai dizer hormônio, é tudo. Um DNA muito bom entre pai e mãe, né? Aquele DNA que não estou dizendo que foi o casal símbolo, mas o pelo menos, né? Aquele DNA que ele teve um comprometimento entre pai e mãe, fica mais fácil para a pessoa se entender no próprio corpo dela. Mas pai e mãe que vivem em linha de guerra, você começa a perceber os traços que a pessoa traz nela, tanto no funcionamento do corpo quanto no comportamento. Né? Você vê glândulas hormonais aí, uma grande confusão hormonal. Então, tem a parte DNA é extremamente importante para a alquimia. Por quê? Você veio para percorrer um predestino, uma missão. Só que esse teu espírito precisou de um corpo, só que esse corpo é de um DNA. Então, assim, você começa a acumular travas para cumprir com o seu predestino. Deu para entender? Então, essas coisas e a gente tem que começar a liberar isso. Né? Por isso que a coisa começa a fluir muito quando a pessoa começa a tomar as fórmulas, porque começa a liberar o caminho. E aí a gente une essa visão inteira dessa pessoinha que está na nossa frente com a astrologia. Então, por exemplo, eu uso uma figura para te mostrar um pouco como a gente enxerga isso. Por exemplo, quando a pessoa está na minha frente, quando eu pego um mapa, eu enxergo a alquimia inteira aqui, ó. Aqui eu tenho um mapa, as casas do mapa. Nós, quando entramos no processo de encarnação, para nós encarnarmos aqui no sistema solar, a gente precisa se preparar para um corpo dentro dessa linguagem, como funciona o espectro, né, o sistema solar. Então, a primeira coisa que o espírito, quando ele começa a se aproximar, é ele entrar numa subdivisão do espectro solar, que são as 7 cores do arco-íris. Começa daí essa visão dos chakras em nós. Nós temos pontos energéticos de acordo com esse nosso sistema solar. Bom, se aproximando do processo encarnatório, né? Esse sistema solar precisa estar embutido nessa pessoa para ela encarnar. Então, esse espírito ele se subdivide em 12 assuntos. Os 12 assuntos que compõem a vida. E aí, esses 12 assuntos, as casas astrológicas, é como se elas estivessem na frente da pessoa. Eu consigo enxergar a pessoa olhando o mapa dela, as casas astrológicas. O que acontece? Então, você está lá preparadinho para nascer, barriga da tua mãe, tudo ali, né? Preparado, você já subdividido, então vamos esperar o dia. Aí chega o dia que você tá para nascer, né? O sol tá lá em Áries, por exemplo, né? A lua em Escorpião, né? Como a lua tá entrando em Escorpião agora. Então, o céu tá girando. Aí, a hora que você sai da barriga da tua mãe e que da primeira vez que você sai da barriga da tua mãe e faz da primeira respiração, dependendo da latitude e longitude, o horário, aonde o céu está a pino,
tira uma fotografia do céu nessas casas vazias, Hum, entende? Então, aqui a fotografia, o que que acontece? Eu consigo ver a localização que ficaram os planetas. E quais são os assuntos de você e os pontos do teu corpo que fica mais estimulado. Por exemplo, a gente vê uma pessoa que a base do mapa dela, a grande quantidade de planetas fica na parte de baixo. Eu já vejo que é uma pessoa muito mais ligada à matéria, né? Se a gente for ver, aqui está a Terra, aqui está o céu, né? Pessoa mais ligada à matéria, uma pessoa mais ligada ao passado, fazedora. Ela tem um movimento muito mais ativo da parte de baixo do corpo. Então, as questões do corpo dela pode ter problema mais nessa região. Então, a gente já consegue dividir tudo. É assim, a linguagem de um alquimista enxerga o todo, você inteira. E o que você está me dizendo da tua vida, eu estou vendo aqui. sim. Então, se você começa a ficar falando muito de um assunto emocional, eu vejo que você é uma pessoa muito mais estimulada em casas do eixo emocional. Aí, você imagina, você vai levando a tua vida com muita energia aqui emocional. Muita energia, muita energia, muita energia. Óbvio, é aquilo que eu sempre falo. Qual é o cômodo da tua casa que mais circula pessoas? Ah, é a cozinha. Qual é o cômodo da tua casa que mais suja? Ah, é a cozinha. Porque é óbvio, é muita energia ao longo dos anos, isso começa a criar sujeira. E aí o que parecia algo fácil você lidar com as pessoas, né, o teu lado emocional, você totalmente dado, começa a criar revolta, problema, a pessoa começa a ficar mais antissocial, limpa, tem que limpar. Então, na nossa vida, a gente vai criando sujeiras e a gente precisa conseguir encontrar o caminho para enfrentar esses desafios, porque aqui, miga, a gente não é colônia de férias. Aqui a gente vem para evoluir, entendeu? Não é spa. E tudo E graças bem. a holísticas e alternativas, a gente tem ferramentas na nossa mão para nos auxiliar nisso, porque sozinho é muito difícil. É Dani, muito difícil. de anos para cá, explodiu muito isso. Foi o trabalho do Bert Hellinger, né? Com a constelação tão linda o trabalho dele. E Bert Hellinger se vai em 2019, numa data assim incrível. Então, assim, as entregas, né? A gente está no momento que está no momento que muita coisa vai mudar. A gente Sim, está na era da grande consciência, né? De você conseguir enxergar a coisa como um todo. sim. Cris, falando de mapa, até esse cartão que você trouxe é super explicativo. Depois que eu fiz o tratamento e a terapia com você, eu me liguei muito à questão do mapa astral. Então, até as crianças que nascem na família, eu já sou a primeira a falar, saber qual é o ascendente, qual é a lua, qual é isso, aquilo. E aí as pessoas me perguntam muito, eu falo, nossa, mas como assim o mapa astral? Da onde vem o mapa astral? O que o mapa astral vai falar como você é, como é o seu emocional, como é o seu físico, como é o seu pai, com mãe, tá? E aí eu sempre costumo dizer de uma forma mais básica que o mapa astral é a foto do céu no momento exato em que você nasceu. E por que o mapa astral, Henrietta? Por que essa foto, por que esse desenho do céu interfere, os movimentos desse desenho, né, interferem ao longo da sua vida? Né? O Em- que as pessoas não têm, que elas ficam na dúvida quando eu falo sobre isso, é que da mesma forma que o cosmos, as estrelas, os planetas, o Sol, a Lua, interferem no movimento da natureza, nas marés, nas gestações, nas plantações, nas colheitas, também interferem, esse movimento também interfere em nós, no nosso corpo físico.
é composto 70% de água no nosso corpo, no nosso campo emocional. Então, por isso que é tão óbvio que isso tudo interfere em nós, da mesma forma que somos natureza, né? Então, eu queria que você É, falasse um pouco sobre isso, dessa interferência tão forte você, como profissional, olhar um mapa e realmente constatar que aquilo que a pessoa está falando está ali, é, na sua mão. Dani, você sabe que assim, eu acho que hoje em dia as pessoas já estão mais abertas, né, para entender as conexões. Eu acho que de 2019, principalmente de 2020 para cá, porque tudo que aconteceu em 2020, os astrólogos sabiam. Os astrólogos sabiam. Só não sabia que ia vir em forma de vírus. Mas todo mundo sabia. Então, e assim, a astrologia, ela cresceu muito. Por exemplo, no Vale do Silício, em grandes empreendedores que têm a cabeça lá na frente. Muitos desses já sabiam que 2020 a gente teria um panorama e já muitos desses já são pessoas muito infiltradas, como os grandes líderes mundiais, entendem muito bem de astrologia e já têm essa compreensão que a coisa está completamente ligada. Não Em sultam nós, ao tomar decisões. não, isso está. A astrologia já virou algo muito sério mesmo, de lançar eventos especificamente em períodos que a tendência é o olhar naquele ponto, né? Então, assim, de 2020 para cá, é impressionante quanto a história é perfeita que está se contando no céu. E as coisas estão acontecendo perfeitamente. E muita gente já está pegando carona com isso. E assim, de certa forma, você até poderia me dizer, porra, mas aí o empresário ele pega carona no momento bom, né? Para fazer algum movimento, eu diria que o que está acontecendo lá no céu é o que a gente deve caminhar. O céu leva a gente para a evolução. O céu nunca para. O Sol, os planetas ficam atraídos pelo Sol e o Sol está andando nos braços da Via Láctea. Então, isso existe, pelo amor de Deus. Como que o planeta não cai de lá? Como que não existe uma ação gravitacional? Então, a gente não está mais nessa época de discutir isso. Isso já entendemos, né? O que É, acontece é assim, na parte pessoal, é aquilo que eu te falei. Existe toda uma ação gravitacional, tá? Em tudo. Como você disse, se eu tenho uma lua cheia, a lua está mais brilhante e a amarela vai subir. Então, assim, a força dela está maior. Cada um dos planetas, eles têm um tema e um estilo de força, né? Tem um que é uma força mais aguada, tem um que é uma força mais aérea, cada um tem um estilo. E isso é algo estudado há muitos anos antes de Cristo. A astrologia ela tem mais de 3.000 anos. O que acontece é o seguinte, então, tudo, né, faz parte. A natureza, uma flor, ela depende da estação. Então, assim, tá tudo totalmente coligado. Quando você sai da barriga da tua mãe, que você tem a primeira respiração, Dani, o magnetismo, ele impregna no cérebro. Ele sela, ele marca aquilo. Entende isso? Você saiu para um planeta. Então você é marcado com aquela força. O exemplo que eu dei. A gente seria isso, a gente está pronto assim. O nosso cérebro, ele é assim. Assim. As casas do mapa, ele está plotado no nosso corpo caloso, que é uma parte aqui de trás do cérebro. Por exemplo, se eu tenho
uma grande quantidade de planetas do lado direito do mapa, eu sou uma pessoa muito mais ativa, né? Cérebro que conecta é o lado esquerdo do cérebro. Então, a gente tem essa química programada no cérebro de acordo com o que imprimiu ali de magnetismo. Se o magnetismo estava mais para esse lado do cérebro, né? Porque isso está estático. Então, se o magnetismo ficou mais para essa, a pessoa vai ser de um estilo, né? Então, você começa a definir isso pela química do cérebro. A gente está pronto para, dentro do que estava no céu naquele momento. Outras coisas estão envolvidas nisso. Lógico, a maturidade de um espírito, se é um espírito mais evoluído, ou se não, ele lida de formas diferentes, né? Você percebe gêmeos que nascem com um mapa muito parecido, mas que tem diferenças, né? E aí falar, então a astrologia não dá certo? Não, porque tem outras nuances aí em volta, que são os compromissos do próprio espírito e o entendimento dele com os desafios durante a vida. Mas, então a gente está ali, né, com aquele mapa pronto no cérebro e nascemos e estamos indo crescendo. Como que determinados desafios são disparados? O céu está girando, continua acontecendo. E aí vai ter um momento que um planeta vai fazer um aspecto que vai pegar uma geometria, né, um grau geométrico, que vai causar uma tensão com o teu planeta de nascimento. E aí vem aquele assunto, cai na tua vida e você tem que resolver aquele tema. Não tem falha. É incrível como as coisas, elas se convergem. Então, incrível. A gente precisa entender que a gente vem aqui numa passagem, né? Nossa vida, ela, né, espiritual, ela existe já fora do tempo e espaço. Então, vir dentro desse sistema solar, a Terra ela não está sozinha. A Terra ela não se sustentaria se os planetas não tivessem. Se não tivesse um Saturno e um Júpiter no sistema solar, a gente não ficaria sustentado. Entendeu, Dani? Aí, tá, por isso que está tudo tão. Uma coisa influencia a outra muito, né, Cris? Muito! Não tem como, né? Por mais que a gente às vezes pense, nossa, essa parte a gente já até foi, porque é muito óbvio, né? Para a gente que está ligado nesse assunto de que a interferência é muito grande no nosso corpo físico e emocional. Mas acredita, as pessoas me perguntam muito ainda, mas da onde você tirou isso? Eu falo, como assim, da onde eu tirei isso? Meu Deus do céu, tá tudo muito entrelaçado, né? Mas enfim, o que eu queria falar muito também, antes da gente começar a falar das fórmulas, é como as fórmulas do Joel são feitas. Queria começar daí o assunto das fórmulas. Por que elas são diferenciadas? Por que elas são diferentes? E aí, depois que você puder falar como você como alquimista, coloca isso numa consulta, eu te agradeço. Mas eu queria muito começar falando o porquê elas são especiais. É assim, a alquimia existe um entendimento, vamos por aí. O nosso organismo, ele é similar à natureza, né? A gente vê muitos remédios alopáticos, né? Remédios, que ele vem de um princípio ativo da natureza, grande parte deles. A própria cloroquina, né? Essas variantes todas da cloroquina, ela vem de um fruto de uma planta que chama quina, né? Então, assim, a gente tem, né, a natureza. Só que o alquimista, a visão do alquimista, tem algumas diferenças que aí começa a diferenciar os outros florais. Primeiro tem
tudo que eu falei até agora, né? Essa visão do corpo, né? A visão dos chakras, amarrando o mapa, existe toda essa visão, mas quando a gente olha para o que tem ali nessas fórmulas, a gente tem o foco totalmente na natureza, dividido entre vegetais, né, plantas, e minerais. No caso dos vegetais, das plantas, não é a base da planta que a alquimia usa. A alquimia trabalha com a flor, com a floração. Por que isso? O momento da floração de uma planta é o momento que a planta se expressa no seu maior auge. Seria como se fosse a gravidez da planta. Ela está no seu nível ápice entre o bem-estar dela, a ligação dela com todo o meio que cerca. Por quê? Uma planta para dar flor, ela tem que estar muito bem adequada àquele ambiente. Você pode comprar uma flor numa floricultura, né? Acabou aquela floração, ó, você fica ela com anos ali. Então, assim, ela tem que estar adaptada àquele ambiente e ela tem... Oi, Cris, tá me ouvindo? Deu uma travadinha no seu. Cris? Oi, Cris. Acho que travou, né, gente? A Cris. Eu estou travada? Acredito que não, né? Vamos esperar um pouquinho que ela volta. Vamos esperar um pouquinho que ela volta. Eu vou chamar aqui. De repente, se ela sair e entrar de novo, melhora, né? Vamos ver. Talvez se ela sair. Isso, saiu. Só um minuto, pessoal. Um pouquinho de paciência. Olha, eu falando comigo mesma. Aí vocês estão vendo, né? Dani Gonçalves avisando que travou. Só um minuto, minha gente, que a Cris está tentando entrar. Vou avisar ela que eu estou ao vivo ainda. Pelo que eu estou acompanhando aqui no outro aparelho, eu continuo ao vivo, certo, pessoal? Aí, voltando. Voltando. Voltou? Voltei. Ai, é porque meu... Estava travado? Eu não sei, eu acabei mudando a internet várias vezes aqui. Então, você estava falando sobre Sobre a flor, né? o É, movimento energético dela, é, da planta, quando no é. momento que ela
Então, a planta, ela está, a flor acaba ela estando pronta ao meio ambiente e tem o seu diferencial de acordo com aquele céu, né? Então, assim, as flores, elas são divididas entre as cores dos chakras. Então, toda a parte de flor que compõe, né, os kits da alquimia, elas são divididas pela vibração das cores do chakra da flor. Então, esse foi todo um trabalho que o Joel fez, muito delicado, são 99 flores brasileiras, que ela acontece várias coisas depois, né? Então, assim, você tem uma base flor, né, preparada com um nível. Aí você tem outra base que ela é a partir da flor preparada e que a flor ela fica, né, naquele álcool de cereais, né, durante um tempo, né? E depois tem outro. Não é? Da Desculpa. plantação, ela já, na plantação, ela já é plantada de uma forma diferenciada, em forma de mandalas. Tudo, tudo. É da plantação, é a forma de colheita, o horário que vai colher aquela flor, o dia que ela nasce, se é homem, se é mulher. Aí depois ela fica em barris de carvalho, né? Durante muito tempo. E aí tem um outro nível de kit de fórmula que aquela flor ela é tirada, né? Depois de um tempo jogada num forno, calcinada, né? Ela vira pó e ela é devolvida para a própria base aonde ela estava. Então, seria a flor nascendo, renascendo da própria flor, né? Hora que ela ativa sua fênix. Então, assim, existe uma série de processos que acontecem. E aí existe outra divisão. Minerais, que eu digo pedras preciosas e metais. O nosso corpo é uma tabela periódica. A conexão com os planetas é através dos minerais. Então, acontece assim: planta e flor trabalha muito a gente, comportamento nosso físico. Quando você precisa ter uma conexão com a astrologia, você precisa ter o mineral, porque é o mineral que ele vai ativar o planeta e ele vai fazer o teu corpo metabolizar o assunto do planeta. Então, a gente tem que sair compondo isso tudo. Os minerais. Poxa, travou de novo? Ah, internet, lives, leis de Murphy. Deixa eu avisar a Cris que travou de novo. Voltar. Vai voltar, gente. Vamos esperar que a Cris já volta. A internet vai voltar. Pelo que eu tô vendo, é ela que tá travada, né? Se vocês puderem falar para mim tá normal aqui, o meu, né? O meu quadradinho, mas o dela tá travado. Me digam, por favor. Ela vai ter que sair e entrar novamente.
ela deve estar sem internet porque nem o WhatsApp não está rolando. Cris, né? Tô vendo aqui a resposta de vocês. Obrigada. Vou esperar. Ela volta. Obrigada pela paciência também, vocês continuarem aí. É chato quando trava, né? Mas está além do nosso alcance controlar isso aí. Ela tá voltando. Tá oscilando, né, Cris? Ai, a gente está prestes a entrar na onda do 5G. Vai melhorar, calma. Vai, né? Então, o É, pessoal tá falando que o meu continua normal, o seu trava. Talvez o sinal está oscilando, né? desculpa, gente. Desculpa, mas eu acho que Imagina, agora deu. outro slide que eu passei pela internet. Ah, imagino. Então, e aí eu sei que é isso. Então, assim, a gente tem. É totalmente diferente quando fala de floral de bar, todos esses são. É muito diferente. Então, assim, E desculpa te cortar, que fique claro que isso que a Cris está falando é referente aos florais do Joel, aos florais que ela trabalha. isso, Não é todo floral que é feito dessa forma. Cada floral, cada marca trabalha de uma maneira da composição. Continua, isso, Cris. é isso. Então, e é um tratamento, né? Porque tem um bando de coisa a fazer. Então, assim, os tratados alquímicos, aí a gente entra numa outra parte que é o estudo arraigado mesmo da alquimia. Existem vários tratados alquímicos. O tratado da limpeza de DNA para ajudar com que você caminhe mais sozinho, né? E traga menos marcas, né, de comportamento e possibilidades de sintomas e doenças vindos de DNA. Por exemplo, a gente é dividido o nosso DNA e o RNA, né? É o DNA volátil e o fixo. O fixo, ele é composto de 8% em nós, que são os nossos traços, né? Que pega de acordo com os nossos pais. Só que 92% do DNA volátil é a nossa composição, que tem a ver com o nosso comportamento, gosto, são a epigenética, né? A medicina estuda bastante a epigenética, que tem a ver com comportamento. Esse é o ponto que a alquimia trabalha. As limpezas de DNA vêm por aí. Então, por exemplo, se você vem numa história de uma família, né, família de guerra, né, que teve que lidar muito com questões de escassez. Você está olhando o mapa da pessoa, você já percebe que a pessoa tem questões com o arquétipo de touro, sabe? Desafios, que ela já vem, né, dessa linhagem, dessa família, ela já vem para desenvolver esse desafio, né, de lidar com bens materiais. E aí, a hora que você olha, a pessoa tem problema no fígado. Então, assim, você vai cruzando as informações. A parte do assunto touro, né, a casa 2 de touro, pega fígado. Então, você vai unindo. Então, assim, a alquimia ela tem vários tratados e são fórmulas que você tem o momento de limpeza, né, desde o momento que você estava na barriga da tua mãe, né, traumas intrauterino, até as fórmulas astrológicas, que aí você começa a cruzar assuntos, né? Cruza um assunto com o outro. Tem fórmulas mais avançadas que você mistura a astrologia com o DNA, que aí é incrível, porque é você conseguir fazer com que o teu projeto de espírito aconteça mesmo com aquela costura de DNA. É incrível. Então, assim, é um tratamento que é só vivendo mesmo para a gente perceber.
Quando a gente fala em astrologia, Dani, tem uma coisa que é muito notória da alquimia, que todo mundo fala. Como que você está mexendo no assunto e o assunto acontece? Que magia é essa? Pensa assim, se a gente tem um tema, por exemplo, uma lua cheia, vamos pegar uma coisa bem básica. A lua cheia, ela aumenta as águas de fora da natureza e também a nossa. A água, ela tem relação muito com o emocional. Então, uma lua cheia, ela vai deixar as emoções mais, né, a flor da pele, ativa. Então, quando você dá uma fórmula que tem o mineral daquele planeta, o magnetismo no teu corpo, ele vai processar aquele mineral. E é imã. Ele vai atrair o assunto. Então, por isso que a gente tem que sempre olhar, ter um olhar do todo. O céu, ele é um todo. As coisas aqui funcionam como um todo. É tudo totalmente, extremamente dividido. Entendeu? Se eu quero ação, em todos os níveis de ação, seja o meu corpo agindo, o meu sangue correndo na veia, seja a ação na atitude, cara, eu preciso de planeta Marte. Então, tudo é conectado. O exército trabalha em cima de uma energia de um planeta Marte. Então, assim, as coisas são conectadas. Então, toma a fórmula e o assunto vai cair no teu colo. Como uma conclusão. Então, eu te dou a fórmula, eu fico esperta que a gente vai trabalhar esse assunto. O assunto vai vir em você, para você lidar. E aí começa o resultado da alquimia. A alquimia vai fazer você viver aquele assunto e resolvê-lo. Resolver, exatamente. E o terapeuta alquimista, ele vai fazer a fórmula direcionada, específica para você. Ele mesmo coloca cada item. Eu trouxe algumas coisas para você ver. Lá na Alchemy Lab, né, no laboratório, na loja, eles vendem os compostos, né? Os compostos, eles atuam muito no movimento do corpo. Então, você consegue até, com composto sem fórmula, né, fazer um movimento. Só que, quando você precisa fazer um trabalho mais específico, por exemplo, num chakra dá para ler? Não. Tá. Deixa eu ver se eu apagar o. Deixa eu apagar o meu. Deu. Deu. Não. Chakra básico, tá lendo? Tá. Então, por exemplo, eu tenho todos os kits, eles são super separados. DNA, os chakras, os elementos, equilibrar os elementos é extremamente importante. Aí eu tenho, por exemplo, o zodiacal. Eu não sei se você consegue ver aqui, Saturno. Tá. Saturno zodiacal, que ele parte do princípio da rosa. A rosa é a flor de Saturno. Só que quando você chega no mineral, você tem o diamante, que corresponde ao mineral do planeta Saturno. Aí eu venho te falar, isso tudo já existia há 3.000 anos na alquimia. Essas associações. Aí, isso foi no fim do ano passado, não sei se você viu. Estamos lá assistindo Fantástico, passou uma reportagem não sei de que canal que Fantástico passou, que era sobre Saturno. O cinturão de Saturno, né, o anel de Saturno, ele é composto por uma grande fuligem de poeira de diamante. Quando passou as reportagens, saiu a galera inteira da alquimia a falar, uau, entendeu? Entendeu? O ferro, o mineral ferro, é do planeta Marte. Trouxe aqui, ó.
o mineral ferro é do planeta Marte. Se você pega uma pessoa na tua frente, a pessoa desanimada, é a pessoa mais desmotivada, apática, aí você está conversando com ela, né? Você está lá com o mapa. E aí começa a falar de corpo. Ah, eu tenho anemia recorrente, não sei o quê. Você está olhando o mapa, Marte retrógrado. Então, assim, se encaixa tudo. Você dá a fórmula. Eu não estou preocupada com o corpo. Eu estou Uhum. preocupada com o comportamento. Porque é ali no comportamento que o corpo vai se movimentar. Então, assim, curar doenças, o alquimista cura pelo assunto que travou na vida dessa pessoa. E aí, assim, a gente vai, lógico, ministrando o corpo, né? Tem que ter Sim. muito jogo. Então, assim, um alquimista ele tem que ter uma visão muito estratégica, sabe? Entender muito bem da astrologia, as camadas da astrologia, não é uma leitura básica. Você consegue ver camadas. O que que aquela pessoa veio fazer aqui? O quanto que o Uhum. corpo dela vai aguentar? Sim. Ter muita criatividade para criar fórmulas, Desse, né, Cris? além dos Ver protocolos básicos. É, o outro. é Tem que. porque é tudo uma incógnita, né? Você pode ter um planeta se comunicando com outro no teu mapa e ser algo que ele estava assim para fazer você ter uma ação na tua vida. Então, assim, você tem que ter esse cuidado para fazer esses links, sabe? Arrumar Hum, esses problemas. Eu acho tá, demais a alquimia. Eu, assim, atendo demais. muito da astrologia, a própria página da Ast, ela vai muito, né, com a astrologia. Eu leio o mapa, mas eu amo a alquimia, porque ler o mapa, eu vou dar o problema para a pessoa. Falar, olha, é isso. Agora, Uhum. quando a pessoa vem para esse é meu mapa, vamos colocar minha vida para andar, pô, fica muito mais fácil. Muito, É. porque as coisas começam acontecendo, né? O que eu acho interessante no mapa é o autoconhecimento que você acaba trazendo para a gente. Às vezes você fala uma coisa e fala, nossa, Dani, muitas vezes você falou para mim, eu estou vendo aqui que isso está muito ligado com isso, então você pega muito para você. E aí parece que liga uma luz, assim, você fala, É, começa a é reparar naquilo que bingo, você né? viu, você fala, não, isso mesmo. E aí você vê a fórmula e muda, e trata. E é impressionante como é rápido, assim. Às vezes a gente fala, terapia, ficar 500 anos fazendo, demora muito. A diferença desse tipo de terapia, que além de você Ah, falar e colocar as coisas para fora, a terapia é para estar te enxergando através também do seu mapa, onde você vai tomar uma fórmula para agilizar o processo. Então, exatamente. Eu vou te falar, a alquimia não tem, ela te empurra, meu negócio está acontecendo, não tem conversa, vai acontecer. Então, assim, eu adoro. acabando, porque mais de uma hora eu não consigo gravar. Ô, Dani, eu te Então, agradeço muito. Espero que tenha sido legal, vocês todos tenham gostado. aqui, mas eu queria te falar, te perguntar uma coisa antes. Quem quiser ter o contato da Cris aqui no Insta, no post, podem entrar em contato com ela por mensagem no direct, né, Cris? Isso, pode entrar na minha página da Ast e tem o Linktree. Entra no Linktree que você consegue falar comigo já direto no meu WhatsApp. Então, Isso, leitura de mapa, ou se quiser fazer um tratamento pela alquimia, entender um pouco mais, eu mando as informações. coisas. Leitura de mapa com tratamento alquímico, que é assim, eu dizia para o meu marido, soco na cara, assim, eu chegava É, de tomar um adoro. curso, até meio, mas vai desbloqueando muita coisa e é muito legal. Então, nossa, fiquei muito feliz mesmo de você ter aceitado o convite. Obrigada, porque eu Obrigada. repito isso para mim. Esse ano que a gente passou juntas em consultas, que agora acredito que você deve estar fazendo online também, né? A gente fazia presencial na Sim, época, agora deve sim, estar sim. online. E a coisa não E muda nada, né? É igual. não,
Não, porque é uma conversa, é um bate-papo, né? Então, É. você sente a energia da pessoa da mesma forma. E é isso, então obrigada mesmo, de coração. E Um sucesso para beijo. essa profissão linda, por essa sensibilidade toda, enxergar todo esse todo de Ai, todo obrigada. mundo. Obrigada, Dani. Eu amo. Sucesso sempre. Obrigada. Beijo enorme. Um Obrigada a todo mundo beijo. que participou, que caiu, voltou e está aqui presente, quem vai assistir depois. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente.